Amém. Um dos versículos mais famosos citados pelas pessoas que não está na Bíblia é que os humilhados serão exaltados. Isso é tão repetido, e é tão engraçado um versículo que não existe na Bíblia ser tão repetido. A ideia, essa expressão é tão repetida por cristãos, que as pessoas pensam que quando nós somos humilhados pelas pessoas, quando as pessoas não nos reconhecem no mundo, no trabalho, em qualquer lugar, na igreja, quando nós não somos reconhecidos, e então o nosso senso de importância se sente humilhado, um dia Deus vai nos exaltar. Mas isso nada mais é do que a perversão final do que o texto bíblico diz, e só mostra de como o pecado é insidioso no coração dos homens, a ponto de algo ser repetido como o que a Bíblia diz, quando na Bíblia, na verdade, diz o oposto. Não é? Cristo, em Mateus 23:12, diz: aquele que se humilhar será exaltado. Não é quem for humilhado que vai ser exaltado. Nós nos sentimos muito humilhados quando não somos reconhecidos, quando não somos louvados, porque nós somos orgulhosos. E é exatamente isso que o texto está esmagando. Aquele que se humilhar, aquele que se vê que diante de Deus ele é um mero nada. E então ele acha que não tem reivindicações a fazer diante de Deus, ele se humilha. E quando ele olha para as pessoas ao seu redor, ele tem a sensação do apóstolo Paulo, a sensação que o Espírito Santo produz em nós, que diz: porque não há diferença. Ele não consegue ver diferença nenhuma entre ele e o pior dos homens no mundo, de tal maneira que ele se humilha, em vez de sempre estar ofendido, porque ele não é exaltado, não é reconhecido pelas pessoas. Então, há uma tríade. Quando nós pensamos em todos os ídolos do coração do homem, que é uma fábrica de ídolos, como Calvino bem colocou, nós estávamos falando na semana passada sobre o sonho de José e o sonho de Jacó, e como eles foram esmagados, como tigres que vêm à noite. Nós sabemos que se José tivesse poder, a história teria sido diferente. Nós sabemos que se Jacó tivesse poder, a história seria diferente. Nós sabemos que se nós tivéssemos poder, nossa história não seria como ela é. Há uma tendência em nós em desejarmos o poder para com que o nosso orgulho seja exaltado. E é quando isso é esmagado que a gente acaba inventando versos como esse que não está na Bíblia, que os humilhados serão exaltados. Então, na tríade, se você pudesse pegar todos os ídolos do coração do humano e dividir em três, eu diria que os ídolos dominantes, dos quais os outros vêm, seria dinheiro, seria sexo e seria poder. É o que os homens querem, é o que eles anseiam. Mas se eu pudesse dizer que tem nessa tríade, aquele que realmente é dominante e que até os outros dois são subservientes, é o poder. No final da oração que Jesus ensinou, a oração termina assim: porque teu é o poder, a glória para sempre. Amém. Poder e glória, essas coisas estão juntas. Mas o poder pertence somente a Deus, e toda a glória também. E aquela coisa insidiosa do veneno da serpente é exatamente que vocês serão como deuses. Não há nada que almeje mais do que o poder. E a definição de poder é a capacidade de obter aquilo que você deseja. Se você tivesse poder, por isso que eu disse que Jacó teria feito as coisas como ele fez, José jamais seria vendido, nada daquilo teria acontecido, porque com o poder dele, ele faria a vontade dele. Nós sabemos qual era a vontade dele para José. Poder é a capacidade de obter aquilo que você deseja, e essa capacidade talvez se deva ao fato de várias coisas diferentes. As pessoas desejam algo que só Deus tem, repetindo a expressão do veneno da serpente do Éden, vocês serão como deuses, de várias formas. Como o poder é a capacidade de obter aquilo que você deseja, Deus diz assim, Jó, por exemplo, diz,
nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você vê? Porque Deus é todo poderoso. Ele diz: eu sou Deus, não há outro Deus além de mim, eu farei toda a minha vontade. Você vê, o poder tem isso, a sua vontade, ela reina através do poder. Então o poder fala de glória, e é isso que o coração que não se deleita em Deus, um coração que pode repetir a oração, mas não sente a alegria final de que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A tua vontade é feita, ainda que a tua vontade inclua coisas como a cruz do teu filho. O teu filho se alegra na tua vontade, nós nos alegramos na tua, mas naturalmente não é assim. Então essa capacidade que é o poder, que é a capacidade de obter aquilo que você deseja, essa capacidade talvez se deva ao fato de que você tem grande força física. Há vários níveis de poder que o homem deseja, ou de exercer a função de autoridade, como um pai, a mãe, um professor, um policial, um parlamentar, um juiz, um diretor de uma empresa, ou a ideia ministerial, ou ainda o fato de que você ter mais dinheiro do que outras pessoas do grupo com o qual você convive, ou mesmo ter uma bela aparência física. Isso é o que inebria a ideia de eu ter uma aparência física maior, né, do que a das pessoas à minha volta, que isso é uma espécie de poder, ou ainda o fato de que você tem mais dinheiro, mais beleza física, e todas essas capacidades não são mais em si mesmas. Ou seja, porque quando nós pensamos no lugar que nós ocupamos no mundo, nos nossos corpos, nos recursos que chegam a nós podíamos dizer que todas essas coisas são boas dádivas de Deus no mundo centrado em Deus. Nenhuma delas decorre exclusivamente da nossa intenção ou do esforço próprio, nem a nossa capacidade mental, nem nossa composição física, nem os talentos e dons que a gente tem, nem o dinheiro que a gente ganha, nem a posição que a gente ocupa. Paulo diz: se tudo que vocês têm, vocês receberam, se só alguém está dando tudo e nada vem de você mesmo, por que você se orgulha como se viesse? Como é que você pode se comparar a alguém e se orgulhar se o que você tem não vem dos teus méritos, nem das suas capacidades? Deus é o doador absoluto de todas elas, e todas essas capacidades de obter aquilo que você deseja podem ser usadas para o bem ou para o mal, mas neste mundo sempre é para o mal, porque o que caracteriza o coração do homem não é a ideia de que tem o reino, o poder e a glória. Então nós acreditamos que o nosso dinheiro, a nossa corpo físico, a nossa posição de alguma coisa tem a ver com o poder para nós. Portanto, tem a ver com glória. Como você usa isso revela onde está o seu coração. E aquilo que você ama e aquilo que você mais valoriza, você adora. E quando nós definimos poder como a capacidade de obter aquilo que você deseja, ou a capacidade de buscar aquilo que você valoriza, eu vou buscar. Poder é isso. Deus diz: eu vou fazer toda a minha vontade, porque Ele tem o poder, Ele tem todo o poder. Ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Por quê? Porque o que irá impedi-lo de fazer? Esse é o anseio do homem, de ser como Deus, de uma maneira diabólica. Nós temos a tendência de admirar essa capacidade, porque isso faz parte daquilo que constitui glória. É por isso que quando Deus está dizendo que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a glória. Por isso que quando Paulo está dizendo: quem conheceu a ti, quem conheceu o teu plano, glória pois sejam dadas a Ele eternamente. Amém. Então, qual é a glória dos atletas? A glória dos atletas é o seu poder de superar todos os competidores. Ou seja, eu sou mais forte, eu sou mais veloz, eu sou mais rápido, eu sou mais habilidoso. A glória daqueles que são estudiosos é o poder do seu intelecto em comparação aos outros. Então, é o poder da sua memória, é a precisão analítica sobre assuntos complexos, é a sua capacidade abrangente de síntese, quando está falando sobre determinado assunto, determinado texto, etc. É a sua sabedoria para extrair verdades profundas, da onde algumas pessoas estavam vendo só coisas superficiais. Esse é a glória do estudioso. A glória de um ator ou de uma atriz é o seu poder de retratar um personagem de modo que
cative o coração de quem vê, nos leve a lágrimas, nos leve à alegria, nos leve a rir. Ele é capaz de incorporar aquele ator de tal maneira que ele consegue isso. A glória dos políticos é o seu poder de persuadir, de fazer superar a oposição e transformar em lei as suas ideias, e então impor a sua vontade a uma nação, a um Estado. A glória dos professores é o poder de explicar fatos com clareza, o professor, um mestre, né, de qualquer coisa, de modo atraente, não só com clareza, porque às vezes atraente é chato, é claro, mas é chato. Mas um grande mestre, ele faz aquilo ser atraente para as pessoas e desperta a empolgação dos que ouvem. A glória do músico é a excelência da sua execução, a glória do cantor, a glória do médico. Você vê o que o poder busca. Qual é a busca? Nós admiramos essa capacidade de buscar um valor quando o valor é bom. Quando um grande poder é exercido em busca de um grande bem, nós admiramos e nos alegramos. É fato que você vê, então, que Deus deu níveis de poder diferentes, mas todo poder pertence a Ele. Mas quando é usado para o bem, nós nos alegramos, porque as pessoas são mais... Que mente é mais poderosa que você conheceu? Eu nunca conheci uma mente tão poderosa, tão capaz, tão profunda, como a mente do apóstolo Paulo. Ninguém na história. Quando um grande poder é exercido em busca de um grande bem, nós admiramos e nos alegramos. Ninguém pode explicar a coisa mais bela e preciosa que existe do que o apóstolo Paulo. Ninguém pode falar sobre Cristo como ele. Ninguém pode nos mostrar as belezas infinitas de Cristo como ele, de tal maneira que ele diz, segundo o meu evangelho. Isso é poder. Deus estabeleceu governos humanos, por exemplo, para exercer poder para o bem. A Bíblia diz assim, em 1 Pedro 2, 13 e 14, por causa do Senhor, sujeite-se a todas as autoridades humanas, seja o imperador como autoridade suprema, o imperador era horrível, era Nero, né? Seja aos governantes como enviados por ele para punir os que fazem o mal, seja a justiça, lei, tribunal, cadeia, e honrar os que fazem o bem. Então, quando o poder é exercido para fazer justiça, nós nos alegramos. No entanto, há um outro lado do poder. Em Provérbios 29, 12 diz, quando o ímpio governa, o povo geme. Ou seja, quando qualquer poder é usado sem o propósito pelo qual Deus o concede, a sua glória em seu Filho é o poder exercido de uma maneira oposta, pecaminosa, e expressa a oração oposta do que tem o reino, o poder e a glória para sempre. Nós queremos roubar um pouco da glória, mesmo sabendo que o poder que nós temos para ter aquilo vem tão somente de uma única fonte, que deveria receber toda a glória. Então, quando Roboão se tornou rei de Israel, ele disse ao povo, meu pai lhes tornou o jugo pesado, mas eu aumentarei ainda mais. Meu pai os castigou com chicotes, mas eu os castigarei com escorpiões. 1 Reis 12, 14, você vê, ele vai usar o poder que o pai dele, Salomão, deixou para ele, mas será terrível. Nós sabemos que esse reino será dividido. Quando Labão, o sogro de Jacó, viu que Jacó estava fugindo com as filhas dele, Labão diz assim em Gênesis 31, 29, está em meu poder lhe fazer o mal. Você está nas minhas mãos, Jacó. Posso fazer o que eu quiser de você, posso matar você, posso tirar tudo. Deus está no meu poder te fazer o mal. Ou seja, você não tem como resistir o meu poder. Aí reside o perigo de como o poder opera no coração caído do ser humano. Do ponto de vista moral, o poder não é melhor do que o alvo que ele busca. Se o poder que Deus deu a um homem, nós estamos falando do apóstolo Paulo, nenhuma mente é mais poderosa. Se o que essa mente vai fazer é algo voltado totalmente para Cristo, de tal maneira que mesmo que ele seja considerado lixo do mundo, sem nenhum reconhecimento, humilhado, né? E Cristo totalmente exaltado, ele está satisfeito. Quer dizer, Paulo nunca inventaria um versículo que os humilhados serão exaltados, porque ele mesmo dizia, miserável homem que sou,
Ele está exatamente dentro do texto de Cristo que diz: quem se humilha, quem vê a sua indignidade final, portanto não fica sempre ofendido porque não foi humilhado, pelo contrário. Então, do ponto de vista moral, o poder não é melhor do que o alvo que você busca. Só é bom da mesma forma que o serrote é bom. Você pode serrar lenha para botar na lareira, mas você pode serrar um móvel feito há 300 anos atrás que tem um valor inestimável. Então você faz uma desgraça. Ou você serra o pescoço de alguém. Em nossos melhores momentos, aquilo que gostamos de ver, ou seja, melhores momentos do ponto de vista do reino, é ver o poder formidável usado em busca de objetivos formidáveis. Ver a melhor mente, a do apóstolo Paulo, sendo usada totalmente para Cristo. A exaltação própria, por meio do poder, então, é o oposto. O poder é perigoso não apenas porque é possível usá-lo para fazer o mal, mas também porque é possível usá-lo para exaltar quem não tem direito à exaltação. E é o que a deturpação daquele texto mais famoso da Bíblia, citado, que não está na Bíblia, um dos mais famosos: quem é humilhado será exaltado. Até às vezes as pessoas são tão fúteis, né? Até no esporte, assim, o cara perde muito, o time perde, coitado, e vive sendo, todo mundo fica encarnando neles. No dia que eles ganham, ele diz: está vendo, os humilhados serão exaltados. De vez toda hora, patético. Uma vez que todos os seres humanos, no seu estado natural, desejam glória, todo coração humano não regenerado, tudo o que ele deseja é glória. Não há nada que traga alegria final naquele final da oração que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória. Por exemplo, eu já escrevi a dificuldade que o homem tem que esperar, quando ele tem que esperar 1 ano, 2 anos, 20 anos, 25 anos com Abraão. A dificuldade que o homem natural tem de esperar, porque a espera é como alguém gritando: você não tem poder, você não tem capacidades. E uma vez que todos os seres humanos, no seu estado natural, desejam a glória, o poder, por vezes, faz parte da glória que ele busca, e, na verdade, estão ligados indissoluvelmente. Nós somos tentados a buscar admiração, ou seja, todos nós nascemos no mundo buscando admiração e poder, porque nós queremos glória. E depois de regenerados, isso ainda é um pecado que assedia o coração do homem. A tentação de usar o poder, como eu disse, o poder de um professor, o seu poder de síntese e ensino, de um estudioso, ou o poder que o dinheiro traz, ou o poder para ser algo que nos traga glória diante das pessoas. Então amamos ser admirados, amamos ser elogiados, e portanto vamos exercer o poder que temos para obter aplausos. É por isso que Jesus disse: vocês não podem ver o reino de Deus, porque vocês buscam aplauso do outro, ou seja, vocês estão buscando a sua própria glória, vocês não podem simultaneamente buscar a glória de Deus enquanto vocês tentam roubá-la. Não importa o poder que Deus repartiu, que Deus te deu como um dom, se você não está usando aquilo só para a glória de quem é o dono daquele poder, então você não pode ver. Em outras palavras, nosso poder é empregado para exaltarmos a nós mesmos, e sempre que ele é assim, é diabólico. E esse é um grande perigo, porque dificilmente não, de maneira impossível, o homem natural vai usar o poder para que Deus receba toda a glória. Aliás, para muitos, o anseio por atenção e admiração pode ser mais profundo que o desejo por sexo e dinheiro. Por isso que eu disse que nós podemos resumir todos os ídolos do coração do homem nessa tríade: poder, sexo e dinheiro, mas que, se você fosse pegar o ídolo que controla tudo, o poder é o que controla tudo. E os outros dois são subservientes. Não é fácil fazer a distinção clara entre os elementos. Por exemplo, Jeremias diz assim: por que não é claro para nós? Porque Jeremias diz em Jeremias 17:9: o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Aliás, quem pode? Se Deus não revelar a nossa maldade final, nós nunca vamos vê-la de verdade. Nós vamos sempre olhar para outras pessoas, e nós vamos sempre, nós podemos falar a frase: miserável homem que sou, mas nós achamos que outras pessoas são mais miseráveis, e assim que alguma coisa não acontece como nós desejamos, nós achamos que alguma coisa está sendo errada, quando na verdade, se nós acharmos que nós somos os mais miseráveis dos homens, nós nunca estaríamos preocupados
porque alguma coisa que nós merecíamos não está sendo dada a nós. Então, Davi pergunta assim no Salmo 19:12: quem pode discernir os seus próprios erros? Ninguém. É uma facilidade enorme de você ver os pecados, os defeitos, os desvios, as intenções nas pessoas. Mas é muito difícil porque há pessoas que... Por que é possível você ouvir sermões 20 anos e nunca mudar? Porque as pessoas elas vivem em negação. A Bíblia diz que em Romanos 1 que o problema dos seres humanos é que eles conhecem a verdade de Deus, mas eles negam isso em seu coração, eles obliteram isso, eles escondem isso. Mas isso é verdade em grande parte das pessoas que ouvem sermões sobre sermões. Ele pode ouvir 1000 sermões sobre inveja, ele nunca vai admitir que ele tem aquele problema. Aí as pessoas perguntam assim: por que a pessoa não muda? Por que passa 20 anos e a pessoa diz: olha, eu estou buscando a glória de Deus, mas ela não está, ela está cheia de problemas. Por que então que ela continua se enganando? Por causa disso. Quem pode discernir o seu próprio erro? A não ser que o Espírito Santo mostre, você não vê. E se você não vê, você realmente não busca ser livre. Ou você não vê quão ofensivo é a Deus algo que você nega que existe em você. Você não pode dizer: miserável homem que sou, quando você olha, por exemplo, para inveja no coração. Por quê? Porque você não vê ela lá. Você não se sente miserável por causa disso. Então, pense nas aventuras sexuais. Uma mulher anseia sentir o toque do homem ou mostrar o próprio poder de sedução. É por isso que uma mulher às vezes quer parecer sensual para o seu marido, mas quer parecer sensual para todo mundo. Porque a sensualidade é um poder. Você nem quer aquela mulher na sua mente, ela nem quer ter nada com nenhum outro homem, mas ela quer sentir o poder de que ela é capaz de seduzir. Então ela vai botar uma roupa sensual, ela quer que os olhos, ela quer sentir, eu tenho um poder de sedução sobre os homens. Ela se sente bem com o poder. Você vê, a beleza que Deus deu devia ser algo que trazia glória somente a Ele, mas você vê, é algo que eu quero esse aplauso, eu quero essa admiração. O homem anseia por estímulo ou admiração. Sem dúvida, esses são elementos entretecidos que se tornam inseparáveis. Você vê, por isso que eu falei que tanto o sexo quanto o dinheiro, que são deuses, eles são subservientes ao poder, porque na verdade é o poder que faz eu querer parecer assim. Então, em uma pessoa, isso vem à tona no prazer sexual do homem, às vezes da conquista, sua capacidade de conquista, da mulher, às vezes da sua capacidade de seduzir. Às vezes ela não quer seduzir ninguém, ela ama o seu marido, o seu namorado, mas ela quer sentir a sua capacidade de sedução para mais pessoas. E essa é uma das cobiças de satisfação do ego. Isso é usar algo de Deus não para a glória de Deus. Você vê, eu quero aquele poder para usar para a minha glória. A cobiça por perder, por poder, e a cobiça por sexo, então, são indivisíveis. Eu quero sentir que eu tenho o poder de conquista, ou o poder de sedução. E essa indivisibilidade é ainda mais evidente no caso do dinheiro. Ela é evidente no caso sexual, que é um deus da nossa cultura. Mas no caso do dinheiro, ela é mais evidente. Aqueles que têm capacidade de obter riqueza, como a Bíblia gosta de chamar a maneira com que nós ganhamos dinheiro, não está falando de riqueza em ficar rico, mas é qualquer coisa que agrega valor à nossa vida. Então, aqueles que têm capacidade de obter riqueza são tentados não apenas a acumular dinheiro, esse já é um pecado, em ter mais dinheiro, mas também a acumular os emblemas de riqueza. Como assim? Poucas pessoas ricas escondem sua riqueza. Poucas pessoas ricas se sentem felizes simplesmente na riqueza. O mal é mais profundo. As pessoas querem vestir a sua riqueza. A Bíblia diz. As pessoas querem dirigir a sua riqueza. As pessoas querem morar na sua riqueza. As pessoas, elas sentam-se em cadeiras, em imóveis, que só a sua riqueza poderia comprar.
Sua vizinhança declara a sua riqueza, o lugar onde ela quer morar. Às vezes não era o melhor lugar sobre vários aspectos, mas aquele lugar vai mostrar a sua riqueza. Seu assento na primeira classe do voo, não é porque você não teria como voar em outra classe, mas é óbvio que aquilo te destaca. O hotel que você fica declara isso. E para a maioria das pessoas, mais da metade do prazer que o dinheiro proporciona se perderia se ninguém soubesse que ele tem aquilo. Se ninguém soubesse o lugar onde ele vai, se ele não usasse uma roupa que mostrasse quanto dinheiro ele tem, se ele não dirigisse o carro que mostre quanto dinheiro ele tem, se ele não morar na casa, se ele só tivesse o dinheiro em si, ele não teria a alegria que dirigir, morar, vestir, a riqueza traz. O dinheiro diz: eu sou poderoso, você vê o carro que eu dirijo, eu sou poderoso, você vê a casa que eu moro, a minha mente é mais capaz do que a dos outros, eu tenho capacidades de ganhar dinheiro que os outros não têm, eu sou um destaque no meio dos outros. Então eu tenho grande capacidade de obter riqueza, eu tenho o poder intelectual de ser mais perspicaz que os meus competidores. É assim que eu adquiro riquezas. Admirem minha ética de trabalho, admirem minha engenhosidade, minha inventividade, minha capacidade de saber a hora certa de agir no mercado, admirem minha astúcia, admirem minha aptidão relacional, admirem minha coragem de correr riscos no mercado para ganhar dinheiro. Eu não sou, o que nós queremos dizer para todo mundo é o seguinte: eu não sou rico sem motivo. Eu não dirijo esse carro sem motivo, eu não moro nessa casa sem motivo, é por causa das minhas capacidades, é por causa da minha astúcia, é porque eu sou, em comparação aos outros, essa pessoa capaz, essa pessoa que tem esse poder. Eu sou rico porque eu tenho dentro de mim raízes de poder que outras pessoas não têm. Então Jesus vem e diz assim em Mateus 11:29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você vê, nada pode ser mais diferente do único ser que tem todo o poder. Ele não se sente na necessidade final de vestir a sua riqueza. Ele é o cordeiro e o leão, ele é o Deus humilde. Então Jesus tratou repetidamente desse perigo entre os seus apóstolos. No Evangelho de Marcos, a profundidade do anseio do ano por poder e posição elevada se tornam-se dolorosamente claras nas pessoas que nós mais admiramos hoje, que são os apóstolos, os agentes da revelação de Deus. Eles eram muito diferentes. 3 vezes no caminho para Jerusalém, onde Jesus ia morrer, Jesus pronunciou sua morte apenas para deparar com a ânsia de poder que todos eles tinham. Todos eles ali não estavam com a intenção que expressa um coração cativo a Cristo. É como se eles nunca ouvissem o que Jesus dizia: negar-se a si mesmo, tomar a cruz, sofrer humilhação, morrer com Ele. O que eles não entendiam era que seguir a Cristo significava morte e não poder. Então, a terça advertência, a primeira está em Marcos 8, 31, 32, que diz: Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele dizia para eles claramente. Anos depois, Pedro afirmara que Cristo, em 1 Pedro 2, 21, estava, ao fazer isso, deixando um exemplo para que sigamos os seus passos. Mas isso é o que Pedro, anos depois, disse. Porque Pedro, na hora que Jesus disse, não foi o que ele disse. Isso é o que eu quero. Quero seguir seus passos, no caminho do autoesvaziamento, de não buscar nenhuma glória para mim, quando você está buscando só a glória do Pai, ainda que seja através da cruz. Pedro disse outra coisa, ele disse: Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Você vê a diferença? Pedro, anos depois, disse: ele fez isso, ele se esvaziou, ele morreu, ele é o Deus humilde, e ele fez isso para que nós fôssemos transformados e seguíssemos os seus passos. Mas na hora que ele ouviu Jesus falando isso, ele disse: Pedro chamou à parte e começou a repreender ele. Outra palavra, Pedro disse: eu não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. Nós aqui vamos usar o nosso poder para impedir. Todos nós vamos nos reunir, o seu poder junto conosco, e nós vamos usar a força para proteger. Se eu puder, eu vou usar a minha espada. E nós sabemos que Pedro usou.
Nós vamos resistir o inimigo, nós o derrotaremos, e o Senhor não será envergonhado. Não, vergonha não é algo que você mereça. Você não pode ser envergonhado, você não pode ser chicoteado, você não pode ir para uma cruz. Isso tudo é um absurdo. Sua intenção, você pode chamar de boa, entre aspas, mas ela é cheia de orgulho e poder equivocado. Por isso Jesus se voltou, repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, pois você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E chamando a si a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É exatamente a desistência de usar todo o poder que Deus deu, e Deus deu poder diferente a todos os homens, para buscar a glória a não ser de Deus, ao negarmos a nós mesmos. Jesus havia profetizado sua fraqueza, morte vindouras, e Pedro reagiu com poder. Nós queremos poder, exerça poder, vamos exercer poder. Nós achamos que a igreja também devia ter isso no mundo hoje. Nós odiamos quando vemos que aquilo que não é a igreja tem poder imenso na mídia, no mundo, e nós achamos a igreja que devia estar com esse poder, porque então tudo seria bom. Essa foi a ideia que Pedro tinha. Jesus considerou a reação dele satânica. A segunda vez acontece em Marcos 9, quando Jesus estava passando pela Galileia. A Bíblia diz: Jesus estava ensinando os seus discípulos, dizendo-lhe: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão assassiná-lo. E quando ele for morto, ressuscitará no terceiro dia. Mas Marcos comenta assim no versículo 32, mas eles não entenderam. Você vê uma dificuldade enorme com a ideia de que o poder não está, jamais deve ser usado. A nossa busca nunca é por poder, que quando nós oramos, pois tem o poder, o reino, o poder e a glória para sempre, a busca por poder que traz glória findou-se. Então, pouco depois, Jesus perguntou sobre o que falavam ao longo do caminho. Pelo menos eles tiveram a decência de se sentir vergonha. Porque enquanto Jesus estava indo para Jerusalém dizendo que ia morrer, a Bíblia diz no versículo 34, eles ficaram calados. Quando Jesus perguntou assim: o que vocês estavam conversando? Eu estava andando na frente, estavam conversando, estavam num debate, estavam conversando. O que você estava conversando? O versículo 34 diz assim: eles ficaram calados, pois no caminho eles haviam discutido uns com os outros quem era o maior. Quem é o maior? Quem tem a maior capacidade? Quem tem os maiores talentos? Poder, glória. Então imagine a terrível incoerência para Jesus. Ele havia acabado de dizer pela segunda vez que ele estava subindo a Jerusalém para morrer, e eles estavam discutindo quem era o melhor, quem era o maior, quem tinha mais capacidade, quem falava melhor, quem poderia fazer melhor isso, quem seria melhor naquilo, quem teria mais lugar. A próxima coisa que seus seguidores fizeram foi discutir sobre qual deles era o maior e quem teria a posição de maior poder no reino. Eles não estavam aturdidos com amor abnegado de Cristo, eles não estavam assim, eles não estavam pensando como Paulo, que ele vai morrer, que amor é esse? Eles não estavam dizendo: o amor de Cristo nos constrange, de tal maneira que nós não vivemos para nós mesmos, porque realmente dele é o poder, a honra e a glória. Eles não estavam pensando nisso, eles estavam discutindo como cada um vai ter mais poder, qual de nós? Eles estavam absortos em si mesmos, em seu poder, em seu ministério. É óbvio que Pedro, João, Tiago, eles estavam falando do seu ministério para Cristo, e eles podiam fingir que o ministério deles era para a glória de Deus, mas não era, você vê. Com toda paciência, Jesus sentou e lhes disse assim, no versículo 35 e 37, se alguém quiser ser o primeiro, deve ser o último, e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços e disse-lhe: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Em outras palavras, isso aqui, às vezes as pessoas falam cada coisa nos textos bíblicos, o texto não está dizendo nada sobre Jesus. Quando Jesus pegou uma criança e disse assim: quem me recebe como esta criança, é quem me recebe de verdade. Jesus não está fazendo elogios à criança, porque a criança é como Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele está condenando a atitude ávida, gloriosa por ele, e ele aplica o caminho da humildade. Fazer qualquer coisa por uma criança é não esperar nada em troca. O que a criança pode te dar? Ele disse: se você não chegou no meu reino sem desejar nada em troca, se tudo que tu faz em direção a mim não tem nada a ver contigo, só comigo, é como você faz para uma criança, ela não pode retribuir. Você está fazendo, ela não pode dar nada em troca.
apesar de que Jesus dá tudo o que nós somos, mas ele diz: você só está no meu reino se você chegou lá, de fato, pela única porta verdadeira. Você não queria nada, você não estava fazendo nada para adquirir poder, para adquirir glória. Você entrou no reino e recebe a mim e ao meu Pai de fato, quando você recebeu um coração para me desejar sem querer nada, a não ser pelo que eu sou. Então, quem recebe a mim, como uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Esse é o grande remédio para a doença do desejo do poder e glória. Então, maravilhe-se com a grandeza de Jesus enquanto Ele mostra o seu amor abnegado. Ele está dizendo: é assim que eu estou fazendo isso tudo porque essa é a vontade do meu Pai. Nós sabemos que Ele vai ser exaltado pelo Pai, mas Ele está dizendo: de maneira nenhuma, o que eu estou fazendo, Pai, glorifica o Teu nome, faz aquilo que mais glorifica o Seu nome através do cálice. Se ficássemos admirados e satisfeitos com Cristo, nosso anseio por poder que nos exalte seria quebrado, queridos. Nós não teríamos muitos problemas até de inventar textos bíblicos que, quando nós somos humilhados, como o nosso orgulho foi ferido, um dia Deus vai nos exaltar. Nós entramos no reino como quem faz algo por aquela criança. Você não está sabendo nada dela, você está encantado com a beleza, com a glória de Deus. Então nós seremos libertos da enfermidade humana universal, do egocentrismo. A terceira advertência em Marcos 10 também acontece quando estavam a caminho de Jerusalém. Você vê sempre quando ele está indo para a cruz. E o clima era tenso, já havia um clima pesado. Então, no versículo 33 e 34 diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Vão zombar dele, vão cuspir nele, vão açoitar ele, e depois vão assassiná-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Dessa vez, não há nenhum intervalo de tempo, de modo imediato. Jesus está dizendo isso: vão cuspir em mim, vão debochar de mim, vão me chicotear, e depois que zombarem tudo que um ser humano pode fazer com outro ser humano para humilhá-lo, eles vão me assassinar. Você pensa: caramba, imediatamente ele falou isso, é a coisa mais espantosa. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, ele acabou de dizer isso, e disseram: mestre, nós queremos que nos faça o que lhe pedirmos. Você pensa que eles vão dizer: por teu reino, a glória, que amor é esse, que Deus humilde é esse, como Deus vai ser cuspido, humilhado, como isso? Não. Tiago e João, na mesma hora, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e lhe disseram: mestre, queremos que nos faça o que lhe pedirmos. E ele lhes perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: permita que na sua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. É quase inacreditável. É por isso que Davi disse: quem pode discernir os erros do seu coração? É quase inacreditável nós pensarmos que o grande apóstolo João, que começa Apocalipse dizendo: meus irmãos no sofrimento por Cristo. É quase inacreditável que eles, quando ouviram Jesus falar, eles vão me matar, vão cuspir em mim, vão me matar. Posso fazer um pedido? E qual é o pedido? Na tua glória nós podemos sentar um da sua direita, outro à sua esquerda. E ele havia acabado de dizer: eles zombarão de mim, me açoitarão, me matarão. E a primeira coisa que vem à mente deles é: qual o maior lugar na glória? Qual o lugar de destaque que a gente pode ter? E você vê o efeito que isso teve em todo mundo. Ninguém ficou chocado assim: como é que pode? Que cegueira é essa de Tiago e João? Como é que pode? Jesus, o Filho de Deus, está dizendo que ele vai ser maltratado, cuspido, eles vêm falar em lugar de glória. Não, pode ser o oposto. Quando os 10 ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Indignados por quê? Por que eles vão sentar no primeiro lugar? Por que eles vão ficar com raiva? Não, eles não. E a gente vai sentar em que lugar? Se ele ficar um à direita e um à esquerda, que lugar que a gente vai ocupar? A gente também quer, agora vai dar uma briga, porque só tem um lugar à direita, um lugar à esquerda. E se João e Tiago ocuparem esse lugar, qual é o lugar que eu ocupo? Então, mais uma vez, Jesus lhes ensinou com essa magnífica paciência, não é? Que o ministério que eles teriam era para a glória de Deus, que Pedro ia magnificar Jesus sendo assassinado.
que Tiago ia ser o primeiro a ser assassinado, e que João morreria velho depois de sofrer muito e ficar muitos anos na cadeia. Então Jesus diz: vocês sabem que aqueles que são considerados os governantes dos gentios os dominam. Ou seja, normalmente o poder é um desejo de domínio, não é? Que Deus tem, e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não será assim entre vocês. Antes, quem quiser ser grande entre vocês deve ser o servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês deve ser escravo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida dele por resgate de muitos. Um dos aspectos mais notáveis da glória de Cristo é que ele atravessou o vale da humildade. E quando os anjos do céu viram Jesus no vale da humildade, viram ele da mesma maneira que viram ele no trono da glória. Ele atravessou o vale do sofrimento, do sacrifício, da ignomínia, o caminho a caminho do monte da exaltação que o Pai daria a ele. Ele não estava buscando algo porque ele sempre teve essa exaltação eterna. Então foi por isso que o Filho do Homem veio para servir, para dar a sua vida. Por isso o Pai o ressuscitou e lhe deu grande glória. A Bíblia diz em Filipenses 2, 7 e 9: esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de servo, nascido à semelhança do homem, nascido da mulher, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Você vê, ele não fala nem sobre que as pessoas humilharam, ele humilhou-se ao tornar-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneiramente, ele deu o nome, sobre todo nome. Primeiro, nós somos levados, Deus diz, a ter um coração como o do seu Filho, porque nós fomos predestinados para ser conforme a sua imagem. Ele é o Deus humilde, o Deus que em fraqueza, em debilidade e ignomínia final, estava satisfeito em glorificar a Deus. Assim, era isso que Jesus estava ensinando e mostrando, e não é possível inverter a sequência. Deus não permitirá que isso aconteça. E é isso que o texto, que é hoje falado de uma maneira oposta, que Jesus estava ensinando. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem a si mesmo se vê só como alguém que existe para a glória total de Deus, e todos os dons que Deus deu a ele não tem nada a ver com ele, com glória e com poder para ele, e por isso ele vê a sua pecaminosidade final até mais profundamente quando ele vê uma tentação de tentar usar algum dom de Deus para algum reconhecimento próprio. Ele de fato está manifestando o coração regenerado. Jesus está dizendo aos discípulos que poder é concedido para servir aos outros, para magnificar Deus, para a glória de Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória, e para sempre. O maior poder se encontra na humildade, Jesus diz. O maior poder, a maior beleza que vocês vão cantar por toda a eternidade é porque eu me alegro em servir. É porque eu não estou fazendo algo com aquele esforço enorme. Eu sou manso e humilde. O poder vem de Deus. Ao renunciarmos o poder em nós mesmos como algo nosso, e o louvor também vem de Deus, ao renunciarmos à busca do louvor humano. Se todo louvor que pelo tudo que Deus me deu, eu estou interessado só no louvor de Deus, eu nunca vou usar os dons de Deus como o poder que atrai para mim essa admiração, e nunca vou estar arrasado por ela não vir, porque ansiamos por exaltação própria. Portanto, o maior perigo do poder é a ânsia por ele, a fim de nós sermos reconhecidos, quando na verdade nós, especialmente como os discípulos, estamos falando que estamos fazendo isso para a glória de Deus. Por que a gente faz isso? Porque é uma característica humana comum a todos os homens. Ninguém é diferente disso, a não ser que seja regenerado. Isso pode se manifestar, como eu disse, de milhares de diferentes expressões sutis, ostensivas, mas é comum. Todos nós nascemos egoístas. Não aprendemos isso. Ninguém nos ensinou a ser egoísta. Todos queremos ser exaltados, mesmo que manifestemos esse desejo de aparente fraqueza e autopiedade.
Então, alguém definiu apropriadamente assim: a natureza e a profundidade do orgulho humano são esclarecidas pela comparação entre vanglória e autopiedade. Ou seja, alguém que se autogloria ou alguém que tem uma autopiedade, tem pena de si mesmo, né? Ele diz: o orgulho está lá nos dois lugares. Ambas são manifestação do orgulho. A vanglória é o coração do orgulho ao sucesso. Ou seja, a vanglória, quando eu tenho sucesso, eu manifesto orgulho. Eu manifesto vanglória. Agora, a autopiedade é a reação do orgulho ao sofrimento e ao não reconhecimento. Quando eu não sou reconhecido, eu sou miserável, eu sou um desgraçado. Por quê? Porque, na verdade, é o orgulho humilhado. Então, um cara que gosta de se gloriar e um que gosta de dizer: eu sou um João ninguém, estão só manifestando coisas diferentes. O orgulho diante do sucesso se manifesta em vanglória. O orgulho diante do não reconhecimento se manifesta em pena de si mesmo. E ele continua assim: a vanglória diz: mereço admiração por causa das minhas realizações, mereço reconhecimento. Então ele sente autopiedade. A autopiedade diz: mereço admiração por causa, às vezes, dos meus sacrifícios. A vanglória é a voz do orgulho no coração dos fortes. Quando a gente é forte, tem poder, então a gente fica orgulhoso. É diabólico. A autopiedade, ele diz, é a voz do orgulho no coração dos fracos. Como eu sou fraco, não tenho poder, não posso impor minha vontade, eu sinto pena de mim mesmo. Você vê, é o orgulho se manifestando ao sucesso e a força e a fraqueza. A vanglória parece autossuficiente. O cara que está se vangloriando, ele parece ter poder em si mesmo. A autopiedade parece abnegada. Uma coisa parece o oposto da outra, mas é o mesmo orgulho. O motivo da autopiedade não se parecer com orgulho é que ela parece ser carente, que alguém que sente pena de si mesmo, muito sem confiança, muito com autoestima baixa, parece que é uma pessoa carente. Mas não é nada, é só uma pessoa orgulhosa que não está recebendo o devido valor que ela acha que merecia, o devido reconhecimento, a devida valorização. Contudo, a carência surge do quê? Do ego ferido. Na realidade, em sermos vistos pelas outras pessoas como impotentes. Nós queremos ser vistos como heróis, mas somos vistos como impotentes ou como não tão bons, e isso nos destrói. E se nós somos vistos como bons, isso nos destrói, nos enchendo de autossuficiência. Nós recebemos essa glória. Nós somos como Nabucodonosor, que diz: olha a cidade que eu construí, olha o salário que eu construí, olha o carro que eu tenho. É assim. A carência que a autopiedade sente não vem de uma percepção de desmerecimento, não é? Mas de uma percepção de merecimento que não foi reconhecido. E a reação do orgulho quando não é aplaudido. Então, nosso amor por elogio e poder, e se necessário, vestido de piedade, é pérfido e enganoso em nossos corações. É indiscriminado no que diz respeito ao público que nos elogia. Nós ansiamos tanto em ser exaltados que nós não nos importamos que público elogia a gente. Sabe, você pode ser elogiado por um bando de ladrões. Pô, você é o melhor ladrão de todos, você é o cara, você realmente consegue roubar todo esse dinheiro, ninguém te pega. Você pensa: cara, sou bom mesmo. Ou você pode se exaltar porque alguém diz: pô, você é um cara de oração, você prega a verdade de Deus. Você vê, o cara está se exaltando porque é ladrão, o outro porque é um pregador da palavra de Deus. A ânsia pelo orgulho é tão grande que não importa o público que te elogie. Ansiamos ser exaltados como pai, ansiamos ser exaltados por nossos filhos, nossos colegas, nossos companheiros de equipe, nossa namorada, nosso marido, nossa esposa. Não há limite, não há público. Todos os públicos, para a gente, é bom, porque todos os seres humanos têm esse anseio. Porque trocamos a glória de Deus por imagens, é o que Romanos 1 diz. Nós trocamos a glória do único Deus, a glória que vem dele, pela glória que vinha de outras coisas que são criadas só para apontar para ele. Nós realmente acreditamos que a glória que vem dos homens tem algum valor. Se nós só desejássemos a glória que flui de Deus e não tivéssemos destituídos dessa glória, então nós não estaríamos buscando glória. Especialmente porque trocamos Deus por imagem, mas
Qual é a imagem que nós mais trocamos Deus? A imagem que a gente vê no espelho. A coisa que nós mais amamos no lugar de Deus é nós mesmos. Abusamos do poder porque não nos deleitamos na glória do direito de Deus de ter todo o poder. Por isso que as decisões de Deus sobre nós nos decepcionam. No coração natural do homem, sem o poder do Espírito Santo, há um desgosto em Deus ter todo o poder e toda a glória. Nós queríamos escrever outra história, nós não estamos gostando. Quando estamos cegos para a glória da paixão de Deus, por ser conhecido e amado como fonte de todo o poder, nós nos apossamos dessa glória e usamos para nós mesmos. Nós, em vez de pensarmos, como eu me tornei o rei da Babilônia? Como isso aconteceu? Como essas coisas chegaram a mim? Até nós chegarmos a Deus, nós pensamos, olha como eu sou um grande rei, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou capaz. Aí Deus disse para Nabucodonosor, você vai comer o capim com os bois, para você ver que não é verdade, não é verdade. Nós nos apossamos assim, não foi por essa razão que Deus criou o universo, queridos. Deus não criou o universo para que algum de nós tivesse glória, ou recebesse a glória. Nem foi a razão pela qual Deus te criou, não foi a razão pela qual Deus deu o teu trabalho, o salário, roupas para vestir, comida. Eu disse que nós gostamos de vestir a nossa riqueza, usar nossa riqueza, dirigir nossa riqueza, porque nós queremos glória. E quase não haveria felicidade em ter a mesma quantidade de dinheiro se nós não pudéssemos fazer isso. Deus criou o universo e o governa a fim de mostrar a supremacia do seu valor infinito, que sustenta tudo, dá tudo, onde todos se movem, todos respiram, existe, controla todas as coisas, para nossa admiração, confiança e prazer, para que nós confiássemos totalmente nele, nos deleitássemos totalmente nele. Quando ele diz, eu farei toda a minha vontade, isso é para que um coração capturado pela beleza de Deus se alegre com a única alegria pelo qual nossos corações se satisfarão. Em Deus ter a honra, a glória e o domínio para sempre. Sua intenção é que esse poder seja conhecido, e sua intenção é que ninguém, em lugar algum, em momento algum, atribua a si mesmo qualquer poder, a não ser a Deus. Paulo tem a maior mente do mundo, então, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele não atribui nada a ele, portanto, se ele não recebe glória por causa disso, ou reconhecimento, isso não importa. Ele está recebendo, ele quer usar aquilo de tal maneira que Deus receba toda a glória. Ainda que o mundo lhe dê o oposto, considere ele como o lixo do mundo. É isso que Jesus disse, se você ora para as pessoas verem, você queria a glória dos homens, você recebeu, tudo bem, você não tem mais nada. Você não entendeu que só Deus tem glória. Você não se satisfez com a glória que vem dele. Não, nós gostamos dessa verdade, a gente não gosta dessa verdade, não aprovamos tê-la em nosso conhecimento. Que é verdade? Que só Deus tem todo o poder, toda a glória e é digno de todo louvor. É isso que Romanos 1:28 diz. E por causa disso, nós criamos imagens, nós queremos receber o louvor da nossa cultura, o louvor das pessoas que nos ouvem, das pessoas que nos cercam, e esse é o inferno da perdição humana. A boa nova, porque fomos feitos de tal modo que em nossos melhores momentos, mesmo como pecadores caídos, como sobrou algo, algum vestígio, nós gostamos de ver o poder quando é manifestado em prol de um propósito excelente. Admiração pela grandeza, a qual inclui grande poder e um grande prazer. Portanto, olhamos para os textos a seguir sobre a exaltação por Deus, do seu poder, e devemos estar cientes de que Ele é para a glória dEle e para a nossa alegria. Que a gente só vai ter alegria de verdade quando a glória dEle e por todo o poder fluir dEle, todas as coisas serem dEle e a vontade dEle sempre ser feita, é a única coisa que causa a alegria final no coração, porque nossos corações foram feitos para se alegrar nele, nos gloriar nele. Por isso Paulo diz que não se gloriaria em nada a não ser na cruz. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou gloriar no meu intelecto, eu não vou me gloriar em meus talentos, dons, ainda que eu finja que eu estou usando eles para o reino de Deus, para pregar, para fazer, para falar de Jesus, eu só vou me gloriar na cruz. Então, por exemplo, Êxodo 14:4 diz, e endurecerei o coração de Faraó, e ele perseguirá, e eu serei glorificado em Faraó. Você vê? E em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, Yahvé.
Em Juízes 7:2, o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue os medianitas em suas mãos, porque Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: minha própria mão me livrou. Você pode pensar, é verdade, né? Gideão podia fazer isso. Ele ia dizer: não, foi a minha mão que venceu. Mas é o que a gente faz quando diz: eu ganhei esse dinheiro, eu tenho essa habilidade, eu sou bom nisso. É o Gideão falando. Deus disse: eu não vou permitir isso. Jeremias 16:21 diz: eis que lhes farei conhecer o meu poder, a minha força, e eles saberão que meu nome é o Senhor. João 19:10-11 diz: então Pilatos disse a Jesus: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e autoridade para mandar matá-lo e crucificá-lo? E Jesus lhe respondeu: o Senhor não teria autoridade alguma sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Pilatos, você não tem autoridade. Você está roubando a glória. Você está fazendo como Nabucodonosor. Você não tem nada. Nós podemos criticar Pilatos, mas há uma tendência em nós, quando ocupamos um lugar como Pilatos, achar que aquilo de alguma maneira tem a ver conosco. Romanos 9:17 diz: exatamente com esse propósito eu levantei Faraó para mostrar em você o meu poder. Romanos 9:22, e se Deus, querendo tornar conhecido o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira preparados para a destruição. Por que isso incomoda tantas pessoas? Se Deus, querendo mostrar a sua glória, suportou os vasos que merecem só a ira, até o momento que ele derramar a ira, do que vocês estão reclamando? 2 Coríntios 4:7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para ficar evidente que o poder extraordinário pertence a Deus e não a nós. Se todo o poder é dele, toda a glória também é. 2 Coríntios 12:9 diz: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder fica evidente em sua fraqueza. Fica evidente que você é só um vaso de barro, e tudo que vai mudar o mundo não tem nada a ver com você, Paulo, mas só comigo. E Paulo diz: então, se isso manifesta tudo que Deus é, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, e não no poder, e não nas capacidades. Deus é absolutamente glorioso, um Deus de poder. Seu objetivo é preservar e manifestar a sua glória para assombro dos seus inimigos e deleite do seu povo escolhido. Portanto, o grande perigo para os seres humanos, cuja tendência natural é exaltar a si mesmo, é nos iludirmos e imaginar que o poder, qualquer poder, é nosso por direito. O poder que a mente pode trazer, que o dinheiro, que a beleza física. Em vez de nós pensarmos como isso deve glorificar o dono disso, nós pensamos como isso deve trazer para mim glória. Não é nosso. Não importa quem é, mas nós estamos numa situação muito mais séria. Se Nabucodonosor, um pagão, era inadmissível dizer que ele construiu a Babilônia e que ele criou todas aquelas obras e não atribuir isso a Deus, imagine nós que falamos, que conhecemos, nós ficamos nos parecendo com Tiago e João, que Jesus diz: eu vou ser cuspido, pisado, e eles perguntam, mas só uma pedido que a gente quer fazer assim, já que está falando nesse assunto de pisar, esmagar e tal, qual é o lugar da glória que a gente vai ocupar? Vai ser do lado direito? Isso que a gente queria já decidir isso agora. Então é emprestado para nós. Nada do que você tem é seu de verdade, portanto não pode trazer glória para você. Nem um copo d'água que você bebe é teu no sentido de que você o mereça. Portanto, você deve beber aquele copo d'água de uma maneira que fique evidente que só a bondade infinita de Deus te dá aquilo. Você não merece. Não é que você não merece o seu dinheiro, não é que você não merece o seu corpo, sua suposta beleza, ou o seu suposto cargo. Você não merece um copo d'água, você não merece respirar. Tenham cuidado para não dizer em seu coração: meu poder e minha força, é o que a Bíblia diz, adquiriu a riqueza. Nada é mais fácil do que você dizer que a sua força, o seu poder, o seu esforço, o seu estudo adquiriu o que você tem, a sua casa, o seu carro, de tal maneira que você se orgulha disso. E você tem isso como um sinal de status. Você poderia ter nascido há 500 anos atrás como um escravo aqui na América. E por que você não nasceu? Só porque Deus não quis. Você poderia ter nascido hoje com a pessoa mais miserável da Índia, mas você não nasceu. Você não pode atribuir nada,
porque tudo dependeu de um conjunto de circunstâncias que Deus mesmo fez para você estar onde você está. Então, Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: lembrem-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que lhes dá poder para adquirir riqueza. Ele não está falando sobre ficar rico, ele está dizendo o seguinte: Ele que dá poder a vocês para terem o que vocês tiverem, casa, carro, comida. Lembre-se que não é vocês que têm esse poder, vocês não conquistaram isso. Isso é uma expressão horrível. Olha o que eu conquistei com o meu esforço. Não foi isso. Há pessoas que se esforçaram mais que vocês, que não têm o que vocês têm. Eu trabalho muito. Um escravo trabalhou mais que você, por mais anos, por mais horas, recebendo chicotada. Portanto, ele se esforçou muito, trabalhou muito e não teve nada. É um erro letal, no sentido mais literal e eterno. É absoluta insensatez tomar para nós o poder que pertence somente a Deus. Falando de modo rigoroso, é traição, é trair Deus, é roubá-lo. E isso é um crime capital, roubar Deus, roubar a glória dele. Também, você pode roubar a glória de Deus achando que a sua beleza é para você se sentir que você tem um poder de sedução, ou um poder de conquista, ou o seu dinheiro para mostrar que você é um sucesso. Não adianta se você fala que, glória a Deus porque Ele me deu essas coisas, porque você não está usando isso de maneira que Ele está sendo glorificado, e os seus sentimentos sobre isso são sentimentos de poder e glória para você. Então, falando de modo rigoroso, é traição capital. O caminho que nos afasta da morte, nos conduz à vida eterna, é o caminho do dom, da fé regeneradora, pois a fé reconhece indignidade e impotência. Fé reconhece que tudo é um dom de Deus, não só a minha salvação é um dom de Deus, tudo é um dom de Deus na minha vida, cada dia que eu tenho, cada batida do coração, tudo é um dom imerecido. É isso que a fé salvadora reconhece, que em mim mesmo só há misérias merecedoras da ira de Deus. Então a fé salvadora atribui tudo a Deus. A fé transfere o foco de nós mesmos para aquele que oferece graça e poder para nos salvar, mas não só a salvação. Ele nos deu o poder de termos o que nós tivermos. Portanto, não podemos, a não ser atribuir a Ele a glória. Apegar-se à ilusão da autossuficiência, do poder para salvarmos a nós mesmos, é suicídio. Mas apegar-nos à autossuficiência de acharmos que qualquer coisa que nós temos tem alguma coisa a ver com nossas capacidades em relação às outras pessoas, também é, porque você não pode mais receber isso como um dom. Se aquilo ali se deve à sua capacidade, não é mais um dom, é sua conquista. É isso que Paulo está dizendo. Se o que vocês têm, vocês receberam, por que vocês se gloriam como se não tivessem recebido? Se de fato não houvesse mentira, quando vocês dizem que Deus deu isso a vocês, vocês não iam agir como se vocês tivessem conseguido isso. A salvação é pela fé no poder de outro, na justiça de outro, na beleza de outro. E todas as coisas é por causa de outro. Eu só bebo esse copo d'água, apesar de não merecê-lo, por causa de outro. O apóstolo Paulo despejou e despojou o homem decaído de todas as pretensões de salvar a si mesmo e de que qualquer coisa na vida dele atribuir a ele mesmo e não a Deus. Em Romanos 8, 7 e 8, ele diz: a mentalidade da carne é hostil a Deus, ela não gosta. A última coisa que ela mais odeia é essa coisa de que toda a glória pertence a Deus, porque todo o poder vem dele e porque ele faz todas as coisas, pois não se sujeita à lei de Deus, aliás, nem pode. Isto é, não tem poder para atribuir a Deus, não tem um coração, não tem uma alegria para fazer isso. Aqueles que estão na carne, então, não podem agradar a Deus. É impossível. Enquanto alguma coisa é atribuída a mim mesmo, como a gente viu lá no Deuteronômio, Deus é que te deu poder para adquirir bens. Foi Ele, foi só Ele, não foi nada sobre você. É impossível agradar a Deus. De acordo com Paulo, a natureza humana é tão ridiculamente e radicalmente contrária a Deus, que Ele não tem poder para mudar essa corrupção. Ele é um roubador de glória. Ele se apropria de poder que não é dele. Se somos salvos pelo empenho da graça divina onipotente, Deus tem de nos ressuscitar dos mortos. Nós não temos nenhuma
capacidade, Efésios 2:5. Ele tem que abrir nossos olhos que eram cegos, Efésios 2:4-6. Todo poder para nos salvar vem de fora, nenhum poder vem de dentro. É por isso que é falso um evangelho que diz que de alguma maneira, alguma coisa num homem diferenciou ele de outro homem que está no inferno. Seu livre-arbítrio, qualquer coisa. Nada que nos salvou veio de dentro de nós. O remédio duplo para o viciado em poder, o remédio duplo para esse vício letal, se encontra em 1 Pedro 12:21. Pedro acabou de dizer aos servos que abram mão do poder, busca da vingança, e disse-lhes assim: é agradável quando, em razão da sua consciência para com Deus, alguém suporta aflições enquanto sofre injustamente. Essa atitude parece fraca, parece alguém fraco, sem poder. Mas é uma notável recusa por parte da pessoa em agir com poder que o exalte, é o que Pedro está dizendo. Na sequência, Pedro diz: para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os seus passos. Essa declaração traz um remédio duplo para o anseio do poder. Uma parte se encontra nas palavras: por vocês, Cristo sofreu por vocês, e nas outras, deixando-lhes exemplo. E é sobre isso que eu quero falar no domingo que vem, sobre qual é o remédio para isso e como nós podemos sondar nossos corações em relação a isso. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me